novos casos de Covid-19 registados em França está a aumentar. Na segunda-feira, registaram-se mais de 65 mil novas infecções em 24 horas. Apesar disso, as autoridades gaulesas mantiveram o calendário que prevê o fim da apresentação dos certificados digitais e o uso obrigatório de máscara em locais fechados, com exceção dos transportes públicos, hospitais ou lares. Na Alemanha, a pandemia volta a atingir níveis críticos e, de acordo com o governo germânico, a situação vai piorar. O país tem registrado números galopantes de novas infecções, voltando aos níveis do início da pandemia, com cerca de 253 mil novos casos diários. O Reino Unido anunciou que vai iniciar o programa de quartas doses de vacinas contra a Covid-19 no final de março para pessoas com mais de 75 anos. O país assiste a um aumento de novos casos pela primeira vez desde o final de janeiro. Na Ásia, a Coreia do Sul registrou esta terça-feira um recorde de mortes diárias atribuídas à Covid-19. 293 pessoas morreram em 24 horas. A China está a enfrentar uma explosão de novos casos de Covid-19 inédita desde que a doença apareceu em Wuhan em 2020. Milhões de chineses estão em quarentena. Quand on achète ici, c'est le Québec qui gagne. Olá, aqui na Casa Minho estamos sempre prontos para os receber. Agora com uma emenda nova, mais elaborada e com pratos novos. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-5633
6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos, na emissão de hoje vamos falar de leitura. É importante dar relevo àqueles que abraçam a escrita. Conhecemos o homem do teatro, da encenação e ainda também o homem da escrita. Chama-se Luís Saraiva e está de parabéns. Mais um aniversário de vida, vamos então felicitar o nosso escritor. Como está o Sr. Saraiva? O mímico também está bem, mas já não faz mímica, não é? A minha primeira partida de Portugal foi como mímico, não é? Com o Teatro das Nações, etc., que fui laureado lá com uma menção especial, porque montei Petrushka de Stravinsky em mímica com atores internacionais no Teatro das Nações. Quer dizer, a minha primeira profissão foi cantor em Portugal, foi marionetista, e depois vi o Marceau, interessei-me para a mímica, fui ao Festival de Avignon, e depois, quando fui ao Festival de Avignon, acabei por ir para Paris. E hoje, numa conversa intimista, falamos de quem tem trabalhado em prol da escrita, do seu conhecimento. O senhor começou a escrever há quanto tempo? Com surpresa pessoal, descobri que tenho poemas escritos desde os meus 15 anos. Tenho centenas e centenas e centenas de poesia. Eu até, quando escrevi o primeiro livro, disse, quem sabe serei um poeta. Eu nunca me considerei poeta. Quer dizer, escrevia para o prazer de escrever e de dizer as coisas e os sentimentos que eu tinha da vida e das pessoas, em relação às pessoas. E depois tomava notas, depois escrevia, e estava no café, escrevia, como o Fernando Pessoa fazia, não é? Quer dizer, não estou a igualdar a Fernando Pessoa, porque seria vaidade demais, e uma coisa que creio que não sou vaidoso, quer dizer, mas sou orgulhoso do que fiz. Então, Sr. Saraiva, o senhor começa a escrever muito cedo e depois fez algum interregno ou continuou sempre a escrever? Quer dizer, continuei mais ou menos sempre a escrever, quer dizer, mesmo em turnê, ia beber um café, escrevia qualquer coisa no café aqui mesmo no Canadá. E com a minha mulher escrevemos à volta de 300 peças de teatro. Quer dizer, para a escola de teatro que eu dirigi tem 35 anos, e escrevíamos as peças para os miúdos e para os adultos, porque tinha classes de adultos também. E escrevemos, e está tudo publicado, publicámos aquilo tudo, são 27 volumes com peças para o primário, e são 25 para o secundário, não é? E mais as conferências, mais as conferências na UNEC, como vocês assistiram, quer dizer, mas a ideia é que quando parei a turnê, por causa que eu caí, parti a bacia, quando caí, acabei tudo, cheguei completamente a companhias de teatro e tudo isso, e mesmo conferências, etc. E fechámos-nos aqui em casa, mas vem o tempo da pandemia que o senhor disse. Foi antes da pandemia. Antes ainda. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia eu queria continuar a ser lúcido. Okay. A lucidez é que me fez escrever. E então, nessa altura, pensei de uma coisa engraçada, se eu escrevesse a minha biografia, as minhas coisas, se eu fizesse qualquer coisa nesse sentido, os livros, o que é que dava? E então, a pandemia que me fechou aqui é que deu origem a escrever definitivamente. E precisamente por esse motivo é importante dizer lá em casa que é inédito o que o senhor escreveu. Se calhar muitas das pessoas terão olhos postos
naquilo que vai dizer agora. Quantos livros é que o senhor escreveu em tempo de pandemia? Até agora escrevi 11. Que é muito. Sim, 11 em 2 anos. Escrevi É 11. bastante. Escrevi 11 e já está previsto que daqui a 6 meses, possivelmente, há mais 6. E como é que o senhor consegue fazer a coordenação, ou vá lá, se há a sequência dos assuntos que escreve em cada livro? A questão é muito engraçada porque eu talvez não saiba responder. Então, O que aconteceu é que, a determinada altura, dividi a minha vida em fases. Quer dizer, há livros que são profissionais, teatro, festivais, turnés, relações com o público, etc. E do outro lado há a vida pessoal. Quer dizer, há coisas que estão misturadas e há coisas que não são. Mas é tudo feito como cápsulas, finalmente, que eu aprendi com o Alberto a fazer. São cápsulas diferentes, de assuntos diferentes. Quer dizer, se misturasse isto tudo, encontrava-se talvez uma lógica histórica. Mas ler assim não se encontra lógica histórica. mas como é que o senhor tem esta temática de fazer especificamente cada livro e buscar a ilustração, ir buscar o modelo único para a capa, para ser marcante, ser aquilo que quer atingir? Quer dizer, uma das qualidades que eu tenho na minha vida é a lógica. Eu acho muito interessante este título aqui, muito bonito. É a lógica. Esse já não é o primeiro. Esse já é, creio que, o 9º. E diz esse volume. Pensamentos de um Homem. Pois. Mas o melhor título que eu criei foi... onde é que está? Foi Um Homem que Quis e Foi Rei. E o Homem do Mundo está aqui. O Homem do Mundo. Sou um homem... Quer dizer, uma das coisas que eu sempre detestei foram as fronteiras. E mesmo como português, é uma desgraça ser português, mundialmente. Agora não sei, porque já não viajo, não é? Mas quando saía de Portugal, era uma chatice, porque toda a gente pensava que nós éramos trabalhadores de rua, do cimento, fazer as estradas, não é? Ou limpezas. Eu até tive um problema aqui, a primeira vez que eu vim aqui, que autorizaram-me a estar 1 ano, mas que eu tinha que lá ir provar que estava ainda cá, ou que não ia, ou que ficava ou não, porque eles me autorizaram a ficar. E quando cheguei à 4ª vez, à 3ª vez para ficar a 4ª, o tipo pôs-me na rua, o tipo da imigração. Ora que eu já estava organizado, com bilhetes e tudo, para partir à Europa, porque tinha uma turnê da mímica nos casinos da Costa Azul, em França. Pois. E o tipo disse, não, você quer ficar aqui, não sei quantos e tal. Mas eu tive relações com colégios para mímica, conferências de mímica, nessa altura, quando eu estava em férias. Epá, não era em férias, queria saber se era capaz de resistir ao frio daqui. Porque a minha ideia não era ficar aqui, era ir viver para os Estados Unidos. Felizmente que não fui. Claro. Foi o homem que deu a riqueza ao Quebec. Sobretudo como se passou nos Estados Unidos agora. Quer dizer, o tipo tinha ainda na cabeça que eu estava cá para ficar cá, para ir a tapar os buracos das ruas, não é? Pois, mas este homem... Artista para ele não existia no português. Mas este homem do mundo que está aqui... Sou eu. Era também possível um dia poder ser rei, é isso? Tem rei, se quiser que eu venha atrás na minha biografia familiar, eu sou conde, oficialmente, com bandeira, com selo, tudo. Com brasão? Com brasão. Eu sou conde.
E a família viveu em Abiúl, ao pé de Pombal. Foi uma vez, foi lá com os meus pais, já encontramos uma senhora velha e disse, senhor, mas nós somos republicanos, o meu pai e eu. Quer dizer, a monarquia não me interessa. Não me interessa. Mas o que aconteceu a escrever pouco a pouco é que me lembrava de coisas que eu vivi. Pois, mas... Coisas bonitas, não é? Sr. Saraiva, estes livros, estes 11 livros que o senhor preparou para as pessoas conhecerem um pouco do historial que quis refletir no seu interior... Para me conhecerem. Exatamente. Como é que o senhor consegue lhes dar esse título a cada um? Como é que se faz isso? Como é que vai buscar? Depende do tema que está tratado dentro. E como é que o senhor chega ali, termina e agora vamos a outro? E agora no outro escolhe este título, mas se calhar a sua esposa disse assim, possivelmente um outro título. Isso não foi em discussão? Não. Outro exemplo. Sonho ao pesadelo, rêve ao cauchemar. Sim. Esta é a minha vida em Moncton, no Novo Brunswick, na Universidade de Moncton. Foi lá que conheci a esposa? Foi lá que conheci a esposa. E foi lá que casei. Fui tão maltratado lá embaixo, não somente pelos estudantes, como pela população acadiana, que não tinha razão, porque os acadianos são racistas, muito, muito racistas, não é? Uma das coisas que me sempre fez mal é a verdade. A minha noção de verdade é dizer a verdade, não é esconder. Faz mal a muitas pessoas. Faz muito mal a muitas pessoas. Você vai ver, vai ler numa das cápsulas que vou fazer para vocês sobre a Ucrânia. O título da minha cápsula é a verdade. Iremos estar atentos. Pois. Mas nestes livros, Sr. Saraiva, como o senhor falava há pouco, tem que se buscar os títulos. E alguma vez se arrependeu de dar cada título? Não. Porque está em duas línguas, não é? Em francês e em português. Pois. Mas quer dizer, quem sabe sou poeta, são poemas meus, é que se justifica a dizer que eu sou poeta. É o título. Uhum. Em francês é a mesma coisa, é porque descobri que os poemas que escrevi em francês não são traduzíveis em português e vice-versa. Mas agora já fiz para ajustar as coisas, dizendo este poema é o original, esta é uma tradução. Olha, mas quanto tempo é que demora preparar este livro, por exemplo? Tem quantas páginas? Dou-lhe a referência. Quase 180, 200 páginas. Pois, faço referência àquilo que estou a escrever agora sobre a minha vida aqui. Ok. Já estou há 2 meses com ele. Sim, mas... Normalmente leva 1 mês. Cada um? Para o senhor que já é um conhecedor, mas para uma pessoa que nunca escreveu, se calhar é muito mais tempo. Fazem, por exemplo... Editam um livro uma vez por ano? Não. Há pessoas que editam um livro? Não. Houve meses no ano passado que publiquei 3 de uma vez. Isso é raro. Porque não... Quando eu era miúdo, em casa, uma das coisas que sempre me aborreceu nas escolas era obrigarem-me a ler livros que o meu nível intelectual não compreendia. Ler, não sei, gostava de encontrar uma prova. Pois, mas não se adequavam. A Casa Mourisca, por exemplo, faz parte dos estudos no secundário. Eu leio 10 páginas, não era capaz de correr. Hoje gosto daquilo. Porque na altura em que eu estava, eu escrevi mesmo qualquer coisa sobre o ensino da literatura. Não se pode impor, mesmo quando faço as conferências ou os espetáculos dos alunos, eu digo-lhes sempre na apresentação, vocês não são obrigados a estar aqui mesmo se as escolas obrigam. Não há ninguém que seja obrigado a isso. E quando vocês leem um livro, ou lhe dão um livro a ler, vocês não são obrigados a ler o livro todo, vocês só gostam do livro. E há sempre um fim neste livro? Sim e não. Então?
Sim, não, há livros, quer dizer, há alguns livros que já tenho previsto um livro que tem como título Coisas Esquecidas. Ah. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Mas o Sr. Saraiva, quando termina um livro, é um grau de satisfação que existe no íntimo? Quando recebo impresso, sim. Quando vai para a imprensa, será bonito, será não bonito, como é que vai aqui sair, como é que vai ser o aspecto. Escolhi bem as imagens para o pensamento do livro, etc, etc. Depois, quando recebo as provas, então sei, olha, não é mau, não é mauzito, não é mauzito. E depois vai para a biblioteca para vender. O senhor continua a ser o grande português?
Não há ninguém que me Alma de português não até há ninguém morrer, que não me- é? Não há ninguém que me tire Portugal da cabeça. Mas também é canadiano. Não, o canadiano é um caso especial. Então, Que está contado num livro, mas vou resumir rapidamente. Estava em turnê na Gaspésia e um fim de semana fomos dar uma volta na Gaspésia, no Vale da Gaspésia, e as montanhas muito bonitas, com a neve por cima, no inverno. Para mim, eu tenho sempre imagens, a minha imaginação faz imagens. E então havia imagens de mulheres muito bonitas, deitadas, percebe? E ao mesmo tempo passou uma canção de Claude Lavallée, Mon pays à espera. E chorei. porque nós E quando olhamos chorei, para deixa-me aquilo... acabar. E quando chorei, disse, mas até eu choro por Portugal, choro por... O que é isto? O que é que se passa? Quer dizer, eu já estou canadiano. Cheguei aqui a Montreal e pedi a nacionalidade. Mas escrevi num livro que aceito a nacionalidade canadiana para agradecer ao Quebec, ao Canadá, toda a confirmação e a realização e a glória da minha vida e de tudo que eu queria fazer e que consegui fazer aqui. A minha pergunta era nesse sentido, que estamos naquele espaço da Gaspésie e encontramos o mar, encontramos o Atlântico à nossa frente, é uma fonte de inspiração. Não sei se conhece a Gaspésie. A Gaspésie é o Golfo Salarão, não se vê o oceano. Mas nós sentimos o cheirinho de água salgada. É salgada porque ela vem salgada até Quebec. Pronto, Com mas as é marés. como se nós sentíssemos a parte de inspiração onde nos liga até Portugal. Não. Eu quando vou a esse sítio sinto que há aqui qualquer coisa que me faz unir a Portugal. Eu não estou Não tem esse sentimento? nessa zona. Não? Eu não estou nessa zona. Portugal é como dizer, não como encontrar... Está plantado mas- à costa atlântica, é isto? Não, Portugal é o sangue. Eu Não sei, tem cheiro. corre nas nossas O veias. cheiro, mesmo se tenho o cheiro da Gaspésie ou da Côte-Nord, mesmo se tenho aquele cheiro, não é aquele cheiro. O cheiro, quando falo das praias de Portugal, especialmente Sesimbra, porque vivi lá, especialmente É uma das Sesimbra, melhores praias. o cheiro é outro, Pois é. não é o bonito. mesmo. Quer dizer, quando estou à beira da mar aqui, que eu tomo banho, etc, não cheira a Portugal. O cheiro de Portugal está registado na minha imaginação e na minha memória. Se tivesse que voltar atrás, teria feito a mesma decisão que a fez para permanecer os seus dias no Canadá? Porque o senhor já teve na sua vida a França, que foi um marco, e depois o Canadá. Se tivesse que recuar no tempo, voltaria a fazer as mesmas decisões? Não sei se Portugal me merecia. Isto é verdade. Não sei se Portugal me merecia. Porque não ia nem a Portugal, nem à França, para tudo recomeçar. Tenho ainda imensas coisas que quero realizar em futuro. Atrás está morto. O minuto que eu disse morto, já morreu. Em dizendo, Mas será sempre um grande português? não sei, talvez. Talvez. São vocês que devem julgar-me. Não sou eu. Eu acredito que o senhor é um português que nós temos muito orgulho em dizer que o homem do teatro não é só do teatro, mas é também da escrita. Escreveu e muito. Estes 11 livros em tempo de pandemia é único e nós temos a dizer um obrigado ao Sr. Luís Saraiva por abraçar a escrita e ter aqui o seu braço direito, a Louise, que está sempre ao seu lado, não é? Se pode talvez dizer
Se alguém quiser comprar o livro, falem com vocês. Connosco. Bom, cá está. Se precisar de alguma informação, não hesitem em ligar para o 514-993-9047 para ter então aqui o que necessita junto do escritor Luís Saraiva. É um gosto, desejamos saúde, parabéns a você neste dia que faz uma revelação à comunidade e saber aquilo que ele sabe fazer muito bem. A escrita, o teatro, o homem que encena, mas que sente sempre o grande português. A Conceição Ferreira e a Alberto Feio para Montreal Magazine. E obrigada por este presente de aniversário.